TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Olá, você que está aí mais uma vez acompanhando a TV Comunitária no programa de Núcleo de Jornalismo. E antes da gente começar aqui o nosso debate, lembre-se, se você não estiver em casa diante da telinha, você pode acompanhar nosso programa pela internet, tvcomunitaria.rio, ou se você quiser baixar o aplicativo da TV, você vai lá no Google Play, Play Store, procura lá o aplicativo TVC Rio, baixa no seu celular e você pode também assistir a programação da TV integral pelo seu celular aonde você estiver. Claro que tem a conexão com a internet, obviamente. Hoje aqui eu estou recebendo Guilhom, formado em Direito, também formado em Ciências Sociais e Sociologia, professor, para dar aqui a sua avaliação sobre a conjuntura política nacional, conjuntura política estadual, conjuntura política municipal, numa amarração dos acontecimentos que estão cada vez mais um ligadinho com o outro. Do meu lado aqui, Bernard, também militante do movimento social, também formado em ciências sociais, também da área de sociologia e ciência política aqui no Rio de Janeiro, formado também pela FRJ, todos três aqui formados pela FRJ, todos três formados pelo curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cada um na sua área de atuação, tendo uma análise profunda, uma análise sempre lembrando o lema daqui do Núcleo de Jornalismo, a nossa contribuição para uma reflexão, a nossa contribuição com o debate, aqui a gente joga mesmo no ventilador para que todo mundo possa refletir sobre o que está acontecendo e também ter informações para poder agir nesse quadro político que cada vez mais é mais complexo, confusão 24 horas por dia e todo mundo perguntando qual é a saída para a conjuntura política que está colocada. Do último programa que nós fizemos, nós tínhamos analisado os impactos da reforma da Previdência. A reforma ainda não tinha sido aprovada. Ao mesmo tempo, nós já analisávamos as contradições que estavam aparecendo no meio do consórcio golpista, né? Agora o consórcio golpista começa a surgir as suas contradições entre eles, né? O que já começava a sinalizar para a oposição a seguinte situação: o protagonismo da crise do governo não está sendo capitaneado pela oposição, está sendo capitaneado entre eles mesmos. O pau está comendo ali, está gerando fatos novos que eles mesmos estão começando a dar nó nas pernas, mas ainda assim aprovam a reforma da Previdência. Óbvio que é o Rodrigo Maia conduzindo ali o tacão no Congresso Nacional, se apresentando como uma nova liderança, querendo se apresentar como uma nova liderança de direita. Mas está dentro desse contexto de que a política hoje ela está dominada pelo consórcio, né, que se unificou para prender o Lula, o consórcio que se unificou para derrubar a Dilma. Esse consórcio está em crise. E aí temos que analisar essa crise, os impactos que a política internacional tem nessa crise, na realidade econômica brasileira, os últimos resultados eleitorais aqui na América do Sul e as últimas denúncias que surgiram aqui com relação às hienas, né, que governam a República Brasileira. E dentro desse caldeirão todo, prometemos que íamos começar a debater 2020, eleição para prefeito, né? Afinal de contas, 2020, dentro de uma situação normal de temperatura e pressão, é a antessala da eleição presidencial. Então é dentro desse contexto que hoje aqui Bernard e Guilhom vão apresentar suas impressões sobre essa grande confusão que está criada aqui no nosso país, no nosso estado e no município do Rio de Janeiro, nesse contexto de instabilidade cada vez maior na política nacional.
Bernard, seja bem-vindo. Guilhom, seja bem-vindo. A primeira pergunta que eu boto na mesa logo de cara para quem está em casa já querendo saber, afinal de contas, Bolsonaro chega ou não chega no final do mandato? Marcelo M, Bernard B. Pela ordem alfabética, Bernard. Obrigado aos telespectadores, a todo mundo que assiste aí o programa. Bom, respondendo a pergunta do Madureira, eu acho que é difícil terminar, porque o que acontece é o seguinte, esse núcleo do governo, ele, como você falou, ele já está mostrando, é o primeiro ano de mandato, né? Acabou de completar um ano da vitória do Bolsonaro, e ele já vinha mostrando uma série de contradições imensas, né? Brigas e tal. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho que algumas brigas são muito factoides, feitas para distrair a gente, né? Eu acho que tem algumas... Eu, inclusive, fiquei um pouco ressabiado com essa briga do PSL, não sabia se realmente era... Porque, vamos falar a verdade, né? Quem é que vai... O PSL é um partido de aluguel, é um partido que não tinha história nenhuma, ganha a presidência da República, e aí, por causa de um fundo partidário, que é maravilhoso, que é gigantesco, briga com a caneta da República. Não sei, essa coisa me soa meio estranho. Agora, eu acho que tem uma questão real aí. Não vejo que a economia vá dar resultado, o que é uma coisa, né, que vai... O empresário médio, aquele empresário que não está ganhando dinheiro, que está só perdendo dinheiro, os bancos não, os bancos estão ganhando muito, a concentração de renda está aumentando. Então, esses caras estão felizes, mas tem um cara ali que não está feliz, que teve que fechar empresa, está tendo que demitir funcionário e tudo. Mas, por um outro lado, existe um componente que eu acho que que hoje é o sustentáculo, acho, desse governo, e que eu acho que todo mundo tem medo, né? E aí a gente, se for fazer uma análise histórica, se você pegar lá os livros do Hélio Gaspari, né? Você tem, acho que é o Hélio Gaspari que escreve aquela trilogia da ditadura, né? Ditadura envergonhada, ditadura escancarada e o final, né? Eu acho que nós estamos num momento que o poder militar tá se fazendo valer e dizer o seguinte, olha, nós estamos segurando isso aqui por enquanto, né? Porque não tem lógica algumas coisas, né? Algumas decisões do Supremo, o Supremo vai alargando algumas decisões que já eram para ser tomadas, ele vai numa morosidade, né? Esse negócio de tweet agora de general, antes, toda vez que o Supremo vai decidir alguma coisa tem um tweet de general, por quê? Porque na primeira vez conseguiram, e foi fato, ali aquele voto ali da Rosa Weber, aquilo ali foi um voto com medo, né? Como diz o Lula, né? Acovardado. Então eu acho que se esse pilar militar se remover, eu acho que abre uma condição sim do jogo da política, e é o jogo, né, de Congresso, é o jogo que o Bolsonaro não faz política. Hoje ele nega qualquer tipo de instituição, né? Ele nega a política, ele nega a justiça, ele nega os meios de comunicação, ele nega tudo, entendeu? É só ele com um terço dele da população brasileira. Agora, não sei até que ponto também que responsabilidade que eles têm, né? Enfim, eu queria aí também ouvir o Guilhom, acho que seria legal. Quando eu digo só rapidamente, quando eu digo responsabilidade, quando você está com a tua tropa lá, você tem seu exércitozinho de 1/3, será que você avança? Será que você pula o muro para tentar conseguir mais um pedaço e tentar instalar um regime mais autoritário? Não sei, enfim. No direito, os cortes que a gente faz nas análises costumam seguir a Constituição. Então, cada vez que muda-se a Constituição, que entra uma nova Constituição, no direito a gente dá um corte, porque a Constituição é um desenho, é o fundamento jurídico de todo o resto, né? Então, se você pegar de 88 para cá, e aí eu vou fazer essa volta para chegar até o Bolsonaro, nós tivemos o Collor, que não terminou o mandato, e aí veio o Itamar.
Depois nós tivemos o Fernando Henrique, que aprovou a emenda da reeleição. Nós tivemos o Lula por 2 mandatos, nós tivemos a Dilma por 2 mandatos, que não completou o segundo mandato, entrou o Michel Temer e entrou o Bolsonaro. A pergunta principal, se você olhar só para esse período, e se o Bolsonaro fica ou não, é dizer, quais são os interesses que estão por trás, ou as forças que possibilitaram que esta ou aquela figura chegasse ao poder. Vamos lembrar que o Lula, em 89, tinha um discurso altamente ligado ao proletariado, em 94 também, em 98, em 2002, em 2001 teve um congresso do PT, ele bateu na mesa e disse, eu não quero mais disputar isso, eu não quero ganhar. E aí o pessoal do PCO Agro chamou o Zé de Alencar, que foi o vice dele, que na época era presidente da Uzi Minas, que era a maior devedora da Previdência. Muita gente não entendeu, mas fez todo sentido e isso foi fundamental para a eleição do Lula. Por quê? O Zé de Alencar não era da elite política nacional, ele era um senador por Minas, do Estado, mas não fazia parte do núcleo duro das decisões. Quando você chama para ser seu vice um empresário, né, você tendo uma história de aderência e representatividade dentro da classe proletária, você chama um empresário, não só um empresário, mas um empresário que é o maior devedor da Previdência, qual foi o papel dele? O papel dele foi chegar para os empresários e dizer, olha, bota no Lula. Meu irmão, se eu que sou o maior devedor da Previdência estou com o cara, tu acha que o cara vai fazer contra mim? Não vai fazer contra você. E o Lula se orgulha de ter dito, pelo menos, que os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto na época dele. Por quê? Ele copiou um pouco que o PT criticava em cima do Getúlio Vargas. Mãe dos pobres e pai dos ricos. Ele não tirou exatamente dos ricos para dar para os pobres. Ele pegou, fez os ricos ganharem mais, com mais ricos, os ricos ganhando mais, aumenta os impostos, você consegue fazer um Bolsa Família, fazer... Isso mexeu completamente com a classe média. A classe média, o rico tem um jatinho, vai de primeira classe, a classe média começou a ficar incomodada. Começaram a surgir aquelas coisas, o aeroporto está virando rodoviária, tem muito pobre de carro. Eu lembro que um porteiro de um prédio onde eu trabalhava foi para Paraíba nas férias com a família toda, ele, a mulher e 3 filhos, entraram no avião e foram para Paraíba. Isso incomoda a classe média, porque eu estou no avião e estou atrás de mim um cara falando paraibês, não estou só eu lá. Uma colunista social, que eu não vou dizer o nome, chegou a declarar que tinha perdido a graça ir para Nova York porque você podia encontrar com um porteiro. Então eu não quero ir para Nova York, eu quero que só eu vá para Nova York. Então eu acho que enquanto o Bolsonaro não mexer radicalmente com esta correlação de forças, ele se mantém no poder. No entanto, eu estou vendo as ações do Bolsonaro muito parecidas com as do Collor. Chegou uma hora que o Collor olhou tanto só para ele, que ele acabou ficando sozinho, contrariou as forças que o levaram ao poder. Teve a questão do assassinato, morte, suicídio do PC Farias, e o governo Collor caiu. Então eu acho que é um pouco imprevisível e é passo a passo, dia a dia, que a gente vai perceber o que vai acontecer com o governo Bolsonaro. Uma coisa é clara, de 1988 para cá, nunca o Estado democrático de direito correu tanto risco. Verdade. Nós estamos caminhando a passos largos para um autoritarismo, não sei se fundamentalista cristão, se civil-militar, mas nós estamos indo na direção de um governo autoritário legitimamente, como foi em 64, o golpe de Estado teve apoio da sociedade civil. Então nós estamos caminhando a passos largos para um governo, um afrouxo um aperfeiçoamento da máquina repressiva no Estado. Então veja, você que está em casa, perceba aqui a seguinte situação. Nós estamos na véspera do STF votar a questão da prisão em segunda instância. Ou seja, os advogados do Lula estavam esperando essa votação no STF para dar outros encaminhamentos para até chegar a uma possibilidade de chegar no ponto de libertar, tirar da cadeia o Lula. Não como
como é que o próprio Lula fala? Não como... Progressão de regime. Progressão de regime. Mas sair é o seguinte, ó, o processo não valeu, vai ter que ter novo julgamento, tal, essa coisa toda. E ao mesmo tempo, que estava no STF, também estava no STJ. Aí o STJ, essa semana que nós estamos gravando, foi ontem, enfim, essa semana, o STJ suspende a votação também no seu plenário sobre a concessão de uma liminar para suspender a votação do sítio de Atibaia, sobre o sítio de Atibaia. O STJ suspende a sessão e joga para a semana que vem. E o STF também a semana que vem. O que está por trás desta movimentação? Está por trás dessa movimentação o seguinte: todo mundo está discutindo que o resultado da votação do STF vai botar milhares de criminosos na rua. Entre eles, o principal criminoso é o Lula, né? Esse não pode, ninguém fala isso, mas a verdade esse é o foco, é o centro. Ou seja, nós estamos na iminência de Lula sair da prisão. E além de sair da prisão, que já tem as condições legais do ponto de vista se for em regime de progressão, e também, ou se for o seguinte, anula o processo, acabou, vai ter que fazer de novo julgamento, e aí é outra história. Mas a grande questão que está mexendo, né, está incomodando, é a possibilidade do Lula sair da prisão, e sai da prisão, dependendo da forma que sai, ele pode sair na condição de poder ser candidato, ou não. Esse é o que está mexendo. Ao mesmo tempo, desta semana, aconteceu a questão do vazamento lá de quem matou Marielle. Então veja, as duas coisas aconteceram na mesma semana, né? Estão par e passo nos noticiários. O desfecho dessas duas questões impactam diretamente a política nacional, né? Impactam diretamente a política nacional. Aí o que está em órbita dessa situação? Olha, senhores, vamos aqui entender. Vazamento de petróleo na costa brasileira. Não tem resposta do governo federal. Foi apresentado o projeto no Congresso da reforma da Previdência dos militares. Deu ruim o governo. Né? E veio a denúncia lá de que o assassino ou o encarregado ou o office boy, motorista, né? Seja lá quem for que está metido até o talo no assassinato da Marielle, foi lá no condomínio, apertou o botão, eu quero entrar, e aí botou o batom na cueca. Só que o batom na cueca não é exclusivamente ter anunciado agora que já se sabia. O fato concreto é que desde 9 de outubro, presidente, governador, STF, todo mundo sabia do acontecimento. E a notícia só veio para o público no dia 28 de outubro. Ou seja, de 9 a 28 de outubro, todo mundo já estava lá na alta corte, já estava todo mundo informado. Sim. Então, de 9 a 28 foi tempo suficiente para se construir uma narrativa para combater quando viesse à tona. Claro. Né? Disso não tem como fugir. Mesmo. E, inclusive, manipular provas. Exatamente. Uma das imagens que o filho lá do Bolsonaro botou, tá vendo aqui, ó, o horário que falou com outra casa, mas ele não comentou que no mesmo vídeo que ele mostrou, tá lá, um pouco antes, o horário na casa 58. Já está dito, já foi dito que foi uma entrega de supermercado e... Cadê o áudio? E esse áudio você grava aqui e bota. E tem entrada para casa do Carlos, que foi um carro de aplicativo. Tem câmera. Porque tem áudio, tem câmera. Se tem áudio, tem câmera. Exato. Se o porteiro acompanha pela câmera, vamos mostrar a câmera. Mostra o carro indo para onde foi, bota o áudio para indo para onde foi e bota o outro áudio do aplicativo e do carro.
O que não é suficiente, porque eu posso pegar um áudio e inserir. A gente sabe que é muito simples você manipular um áudio. É muito simples. Isso não requer grandes conhecimentos. Ainda tem um outro detalhe. Bora. A justificativa, já vou passar para você, a outra justificativa que estava presente no plenário da Câmara votando, senhores, né? Essa conversa já é velha e antiga. Todo mundo sabe como é que funciona o pianinho do plenário do Congresso Nacional. Então, isso, óbvio, que é uma versão para a grande maioria da população para desmontar a tese. Não, eu estava lá, não estava aqui. Imagem do aeroporto. Né? Mas todo mundo... Não! Imagem do circuito interno da Câmara. Tal hora, estava lá com tava lá dedilhando, bonitinho. Que hora dedilhou, mostra lá. Vai lá. Bom, eu acho que você citou alguns fatores importantes, mas eu queria somar também um outro fator que é inegável e que causou também muito medo e aí talvez cause medo a esse consórcio, ao consórcio do golpe, que é a situação internacional, gente. Equador, Chile, Argentina, todos os países que circundam o Brasil e que tiveram situações políticas de direita e que estão se levantando. Isso, porque assim, uma coisa era quando você tinha, em 89, anos 70, que você tinha isso aí pela televisão, se passasse pela televisão você via, se não passasse você não via. Por exemplo, eu acompanhei a crise do Chile quase toda pela internet. Uhum. Toda, eu vi vários programas de debate ao vivo, tá? A televisão chilena todos os dias está fazendo debates e tal. Então assim, todas as pessoas que se interessam minimamente pela política ou que buscam informações, a garotada também, que hoje em dia está na internet, todo mundo acompanhou isso, as fotos foram eloquentes, aquela foto maravilhosa da bandeira Mapuche, a outra foto, não sei o quê. A declaração do Alberto Fernandes, né, quando ganha a presidência da Argentina e fala do Lula e faz Lula livre, isso dá medo nos caras. Os caras dizem o seguinte... Vem ameaça. Se tiver manifestação, vai voltar o vacilo. E diz o seguinte, se eu soltar esse cara... Esse cara livre é o cara. Ele vai... Entendeu? Então, assim, eu não sei até que ponto... Essa é uma situação de pressão, né? Todo mundo, em todos os lugares que eu fui, que eu fiz debate, que eu participei. E aí, gente? O Chile está acontecendo, o Equador já aconteceu, e a Argentina está mudando, e nós vamos ficar... Uma hora, a gente sabe como é, né? A Chile de pólvora, uma hora a centelha pega, né? Pode ser o 20 centavos, pode ser uma ação policial mal feita, pode ser alguma coisa... Eles sentiram isso, né? Tanto é esse recado, ó, se tiver, não sei o quê, o Bolsonaro se tiver... E na live dele... O que ele fala na live dele depois da denúncia da questão lá do porteiro? Ele diz o seguinte: a Globo quer causar comoção pública para que se repita a mesma coisa. Então, isso causou muito medo. Então, assim, eu acho que nós temos que tomar um certo cuidado, porque eu acho realmente que é difícil nessas contradições todas, e eu acho que o grande pilar é o pilar militar, não tenho dúvida disso, né? Porque não é possível, as instituições elas não andam, você sabe, quando a coisa tá azeitadinha, você nem vê algumas coisas, as instituições não andam normais, você vê o Supremo se coloca sempre mais tardiamente, parece que com medo de alguma coisa, né? A própria TV, por exemplo, quem viu, eu ainda acho, não sei, ninguém que esteja vendo esse programa espere que a gente tenha respostas, porque acho que no Brasil hoje ninguém tem resposta para nada. Mas, por exemplo, a matéria que a Globo faz uma matéria de 6 minutos falando dessa questão lá do porteiro, aí no dia, aí é desmentida, né? Fizeram o MP faz um contraditório de uma investigação relâmpago, porque eles resolveram a perícia no dia,
né? Ficaram não sei quanto tempo para resolver, não tomaram o depoimento do Queiroz, mas fizeram uma perícia no dia. Ou seja, alguém muito poderoso chegou ao seguinte, vai fazer essa perícia, vai desmentir esse negócio. E aí a gente descobre que a promotora é uma bolsonarista militante. Tudo bem, cada um tem direito de ter sua opinião, mas é tudo muito esquisito, não é não? Né? Você que está em casa acompanhando o noticiário das grandes empresas corporativas, perceba o seguinte, nós vamos chegando aqui ao final do nosso programa e o Bernard levantou uma coisa que espelha com precisão o momento. Ninguém tem resposta. Paira no ar uma dúvida, uma interrogação. O que vai ser daqui para frente? O fato concreto é que nós já podemos, pela fala do Guilhom, pela fala do Bernard, ter a seguinte impressão, né? Afirmações num dia, desafirmações no outro. Votações no Supremo Tribunal Federal adiadas, votação no Superior Tribunal de Justiça adiadas. Tudo para semana que vem. Então, aparentemente, nós teremos uma semana aonde fatos novos vão aumentar a temperatura da política nacional. Todos na expectativa, positiva ou negativa, que os impactos tragam para a rua do Brasil, para as ruas do Brasil, o que aconteceu no Chile, né? Equador, mas essa é a expectativa, Daqui até semana que vem, esse um passo daqui até semana que vem, votação no STF e no STJ, porque isso pode mudar radicalmente a política, né? O contexto. E vamos provavelmente ter muitas movimentações. Muitas coisas que vocês falaram, a gente teria que desenvolver em 1 hora de programa. Nós só temos 27 minutos. Mas aqui a presença dos nossos dois, do Guilhom e do Bernard, vem no sentido de justamente colocar os primeiros, né, as primeiras reflexões, as primeiras impressões, para a gente poder desenvolver daqui para frente, aqui no Núcleo de Jornalismo, a evolução da conjuntura política nacional. Viu que a gente nem falou do Rio de Janeiro da eleição, porque não deu, né? Mas isso é reflexo da ordem dos acontecimentos, da quantidade de coisas que está rolando. Vai ficar até o fim? Não podemos afirmar, não temos elementos para afirmar. Lula livre, já a partir da semana que vem, vamos ter que esperar como é que vai ser a votação dos 4 que está faltando votar. Vai terminar na mão do Toffoli. E aí é que eu queria encerrar. Vai terminar na mão da mesma pessoa que vai receber a investigação e envolvimento do presidente da República no assassinato de Marielle. O Toffoli vai se tornar a pessoa mais importante até semana que vem do país. Investigação contra o presidente da República no crime da Marielle. Liberdade para Lula. STF no olho do furacão. Obrigado, gente. Até a próxima. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.